Olá, crianças, bom dia a todos. Bom dia! Bem-vindos à nossa aula de hoje, começando com o mês de setembro, né? Dia 1º de setembro, hoje, quarta-feira. No lugar da aula de matemática, que substituiu a aula de história, né? Segunda-feira, nós vamos ter hoje história, ok? Então, abra o seu livro de história na página 109. Nós faremos a leitura desse pequeno texto e, em seguida, nós faremos a sequência da correção da página 113. Então, na página 109, relembrando sobre o governo geral, nós vamos ver o que marcou e quais foram as pessoas responsáveis, né, em instaurar esse tipo de governo aqui no Brasil. Página 109, vamos acompanhar a leitura juntinhos. Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias executando São Vicente e Pernambuco, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, considerada o ouro branco do Brasil, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores, e não podendo tomar as terras dos donatários, Dom João III, que era o rei de Portugal, criou um novo sistema de governo para reger e administrar toda a colônia, que seria chamado o governo geral. Então, o governo geral foi uma opção que Dom João encontrou de reverter aquela situação das capitanias hereditárias, né? Já que nem todas deram certo, apenas duas. Então, como reverter essa situação? Ele criou esse governo geral. E como seria o governo geral? O governo geral deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, que mais tarde seria chamada de Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. O governador-geral passava a ser a autoridade máxima na colônia e por ordem real. Todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo de colonização. Entre os governadores gerais é importante o conhecimento dos 3 primeiros. Com eles surgiram 3 grandes cidades no Brasil. Então, cada governo tinha a sua autonomia, né? O governo geral, ele decretava um líder, né? Um governador, e esse teria plena liderança sobre as capitanias, ok? Isso tudo autorizado pelo rei de Portugal. Na página 110, nós vamos ver quem foi o primeiro governador geral, Tomé de Souza. Tem aí a foto dele. Ele chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas. Eles iam ensinar a nova língua e a nova religião aos indígenas, né? Isso dos costumes deles, europeus. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à história da educação no Brasil. Criou o primeiro bispado no Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar e iniciou-se a criação de gado. Fundou-se a cidade de Salvador, olha aí, a primeira cidade do governo de Tomé de Souza, a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição de terra aos colonos Sesmarias. Então, ele fundou, né, a cidade de Salvador e, no início da história, Salvador era a capital do Brasil. Hoje nós sabemos que é Brasília, né? Mas antes, no início da história, era Salvador, a capital do Brasil. O governador-geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares: o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, encarregado de cobrança de imposto, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral de ataque de inimigos. Então, ele tinha esses 3 braços fortes lutando com ele, né? Trabalhando junto ao seu governo.
Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Então, quem foi o primeiro governador-geral? Tomé de Souza, né? E agora nós vamos ao segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa. Vamos ver quais foram os tipos de trabalho dele, as benfeitorias e a nova cidade, né, instaurada nesse governo. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral, chegando ao Brasil em 1553, que é quando terminou o mandato do Tomé de Souza. Trouxe seu filho, Dom Álvaro, e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo no dia 9 de junho. A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo. Então, a primeira cidade que surgiu foi Salvador. E agora a segunda cidade no governo de Duarte da Costa, São Paulo. Duarte da Costa não fez um bom governo, porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, a gente já viu aí, né, que foi um fracasso o governo dele devido a problemas com seu filho. Página 111, o terceiro governo, governador-geral Mendes Sá, realizou um governo considerado excelente. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. Ele governou durante 15 anos, era um homem enérgico e experiente. Conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas pelo governo anterior, né, que foi o do Duarte da Costa. Combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá. Expulsou os invasores, que foi um fato marcante do seu governo, foi a fundação, liderada por Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que seria a atual Rio de Janeiro. Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu na Bahia. No caso aqui, o governo dele terminou por conta da sua própria morte, né? Nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degradados, ou seja, pessoas que tinham que cumprir pena de desterro imposta por crimes contra o rei e sua corte. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que entradas e bandeiras desbravassem o sertão, que seriam as terras distantes do litoral. Então, no governo de Mendes Sá, foi um dos três, né, que mais se destacou, que mais teve crescimento e benfeitoria. E, no caso, veio a findar devido à sua própria morte, né? O que seriam as entradas e as bandeiras? O que significava cada uma? As entradas eram expedições organizadas pelo governo português e elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas e partiam todas do litoral. As bandeiras eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras invadiam mesmo, né? Partiu de pequenas localidades vizinhas a São Vicente, por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirante. Nessa época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista. E agora, para concluir, na página 112, essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas catequizados ou aliados.
escravos, sacerdotes e animais de carga. Seguiam o caminho dos rios e onde paravam plantavam uma pequena lavoura e iniciavam uma povoação. Muitas cidades importantes tiveram sua origem com os bandeirantes. E aí você vê retratado, né, como era que os homens vindo de Portugal tratavam os escravos. Olha só, tudo começou, né, na base da amizade. E hoje em dia, como é que está sendo os indígenas? Como é que eles estão aí nessa imagem? Maltratados. Estão escravizados, né? A primeira coisa é que eles estão em filas, todos amarrados, né? Sob a fiscalização de um homem, né? Um homem branco, ou seja, de um europeu. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Pais Lemes, homem muito rico que usou sua própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas. Na verdade, era turmalinas, pedra bem de menos valor. Os bandeirantes eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, feijão e abóbora, para garantir sua própria alimentação e dos próximos aventureiros que por ali passavam. Agora vamos na página 113 fazer a nossa correção. Primeira questão, quero ver todos ajudando a tia. Complete os espaços abaixo. Após o fracasso das... Todos. Capitania. O rei de Portugal. Dom Pedro. Não, Dom João III, não é Dom Pedro, viu? Resolveu criar um regime do Governador. para reger e administrar a Colônia. segunda questão. Faça a correspondência. Local de instalação do governo geral. Bahia. Ok. 2. Autoridade máxima na colônia. Governador. Ok, muito bem. 3. Deveres dos donatários. Obedecer ao governador. Colaborar com ele. E 4. Objetivo do governo geral. Fazer progredir a colonização. Ok, então como é que fica a numeração? 4, 3, 2, 1. Isso na segunda questão. Agora vamos para a terceira questão. Marque de acordo com a legenda. Você coloca número 1, se estiver falando de Tomé de Souza, 2, Duarte da Costa, ou 3, Mendes Sá, que foram os 3 responsáveis pelos governos geral, né? Quem combateu os invasores franceses? Mendes Sá. Isso, Mendes Sá. Então, bota o número 3. Muito bem. Quem desenvolveu a cultura de cana-de-açúcar? Tomé de Souza. Tomé de Souza. Muito bem. Perdeu a autoridade para governar e administrar por problemas criados por seu filho, Duarte de Costa. Da Costa, aliás. Quem fundou a cidade de Salvador? Tomé de Souza. Ótimo. Propiciou a fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Mendes Sá. Mendes Sá. Como fica a nossa numeração? 3, 1, 2, 1, 3. Muito bem. Turma de casa, corrijam tudo com muita atenção e capricho. Beijão, tchau, tchau, bom dia.